Sejam todos bem-vindos para esse encontro, né, vamos chamar assim, sobre fotografia, mais focado, né, na parte de composição e enquadramento fotográfico. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas regras, né, vamos conversar sobre os desafios, né, da fotografia e identificar mais interesses também por parte de vocês, né? Então, conhecer um pouquinho quem são, né? E o que a gente pode ofertar mais, né? Porque a UTFPR é uma universidade, acho que tem muitos estudantes aqui, pessoas de fora, né? Que são convidados de fora. E então, assim, a universidade, para cumprir seu papel de extensão, ela oferta essas cursos, projetos de extensão, muitas oportunidades, iniciativas para aproximar a comunidade, aproximar os profissionais, aproximar pessoas que têm interesse em desenvolver materiais, né? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho, assim, a parte inicial da fotografia, mas que é muito importante. Muitas pessoas, elas são imediatistas, né? No quesito de querer fazer a foto rápido, sem pensar antes, e às vezes elas se questionam, puxa, por que minha foto não fica legal? Por que a foto dos outros fica tão interessante e a minha não fica, né? Mas a gente vai ver alguns detalhes que fazem muita diferença, são coisas básicas, mas que eu vou trazer aqui para vocês, talvez alguns já conheçam, então podem reforçar, relembrar e me ajudar assim, a aumentar, a contribuir aí as suas experiências sobre o assunto. Tá? Então, a gente vai verificar, esse é o primeiro passo da fotografia, que são fatores considerados externos, né? São fatores que não dependem da câmera fotográfica, dependem de quem está fotografando, né? Então, é a pessoinha que está do outro lado, né, da câmera fotográfica ou do celular, né? Que precisa pensar antes. Infelizmente, a gente não tem um comando de autoajuda, né? Que fale, assim, que a gente aperte e, tipo, quero a foto ideal, quero a foto mais adequada. Não existe ainda. A câmera fotográfica ou o celular, ela faz o que a gente manda, né? Então, sabendo o que a gente quer, a gente pode melhorar aquilo que a gente pretende captar, né? Entender a fotografia e esses passos externos, né, que não dependem da máquina, não dependem dos comandos ou dos ajustes, né, é muito importante, tá ok? Então é isso que a gente vai ver hoje. Então vou me apresentar, não sei se vocês me conhecem, eu sou a professora Elisângela Lobo Chirigatti, esqueçam o Chirigatti, que é muito difícil de falar, né, mas podem me chamar de Elis, tá? Então eu sou professora de fotografia do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, e também sou coordenadora do Núcleo de Fotografia da UTFPR. Tá? Então, o Núcleo de Fotografia é um projeto de extensão, ele nasceu em março desse ano, devido às muitas demandas que nós temos no departamento e também da comunidade externa sobre fotografia. Então, essas demandas relacionadas à fotografia que deu esse pontapé inicial. Porque a fotografia é um senso comum, né? Muitas pessoas têm interesse de fotografia porque todo mundo fotografa hoje em dia, né? É difícil você questionar assim, professora, não, eu nem fotografo. Mas com o celular, né, o advento da fotografia digital, todo mundo tem essa possibilidade de fazer captações, né? Então, o núcleo de fotografia, ele surgiu com esse propósito, né? Nós temos um Instagram, tá? Vou colocar aqui, não sei se eu... Núcleo.fotografia UTFPR, é o do Instagram, tá? Então, a gente faz as exposições por lá, e nós formatamos e proporcionamos cursos gratuitos também,
tá? Pelo núcleo de fotografia. E também temos um grupo no WhatsApp, acho que a Ana tem ela pode compartilhar aqui no chat, que eu mandei para ela. É um núcleo, então, que todo mundo pode se aderir, né? A gente faz compartilha informações sobre fotografia e sobre esses eventos sobre fotografia. Tanto que agora, no final de julho, nós temos o lançamento do livro de fotografia, com as exposições, deixa eu ver aqui a data certinha para vocês, que vai ser uma live também, onde a gente vai falar sobre o desenvolvimento do livro e também sobre algumas técnicas fotográficas, e o evento também é gratuito. É no dia 28, às 14 horas, tá? Então, já deixo o convite para todos aí, que é aberto, né, à comunidade. E também ganha certificado de horas complementares. Então, falei de mim, falei do núcleo, e agora vamos falar sobre um pouquinho da parte teórica para a gente confabular, trocar ideias na sequência sobre, tá bom? Essa aula que eu vou mostrar para vocês, ela vai ficar disponível para vocês, a Ana vai mandar por e-mail para quem está participando hoje aqui, né? Então é um conteúdo em PDF. Para quem está participando e ficar até o finalzinho aí, ela vai mandar para vocês, tá? Então, porque é uma aula que foi feita com recursos educacionais abertos pelo Creative Commons, né? Então, é uma aula que pode ser, assim, livre, né? De acesso, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, tá? Estão vendo bem aqui? Sim. Ah, beleza, então. Ó, então, que bonitinho, né, que esse layout aqui, os monitores, né, os estudantes de design que ajudaram, toda a equipe está aqui, ó, que participou desse material. Então, todo o material do núcleo de fotografia da UFPR agora está em Creative Commons e aberto para a comunidade. Então, os cursos que a gente está dando, eles estão disponíveis para a galera. Então, a gente vai ver um pouquinho de enquadramento, né, já vamos entender o que é, sobre seção áurea, regra dos textos, as técnicas de percepção visual, a hierarquia dos elementos no meio do enquadramento, né? E algumas coisas que melhoram a captação, que diferenciam a captação, tá bom? Então, assim, o que a gente fala sobre enquadramento? O que é o enquadramento? É você colocar os elementos dentro, né, da caixinha, do espaço que você vai captar, tá bom? Do teu cenário, vamos dizer assim, tá? Então, é você disponibilizar esses elementos. Então, você está vendo um conjunto de pessoas, você vai lá fazer o teu enquadramento com o celular ou com a câmera fotográfica, e geralmente as pessoas querem colocar todo mundo junto, né, dar uma apertadinha para colocar ali, né, se for pessoas, mas a gente tem algumas coisas que a gente deve levar em consideração, tá? São coisas muito básicas, mas que vão fazer vocês refletirem a partir de hoje, né, assim, e pensar, opa, eu tenho que pensar antes, né, e não ser tão imediatista nessa questão, tá? Então, no enquadramento, selecionamos alguns elementos e desprezamos o resto da cena. Isso quer dizer que, ao realizar uma fotografia, você deve identificar um elemento principal que deve ser ressaltado. Professora, mas o que é o elemento principal? É o elemento que deve ser ressaltado, que deve ganhar destaque na foto, tá? Muitas pessoas, ao fotografar, querem colocar tudo no mesmo enquadramento e às vezes não dão destaque para algum elemento. Isso faz com que o olho da pessoa que está observando a foto fique um pouco perdido. Puxa, não sei onde que eu devo mirar o meu olhar inicialmente, tá? Então, sempre escolha algo ou alguém, né, que mereça destaque na fotografia, tá? Daí nós vamos ver como que você dá destaque para essa pessoa ou esse objeto, que a gente chama
de objeto principal ou assunto principal, tá ok? Então, algumas coisas que vocês devem considerar na hora de fotografar, tá? Que vão determinar esse enquadramento. A distância entre a câmera e a cena. Então, a distância daquilo que você quer fotografar com o fotógrafo. Então, se eu estou longe, os meus objetos vão aparecer muito pequenininhos, talvez não fiquem identificados, assim, as pessoas não conseguem identificar, tá? Então, talvez você precise se aproximar do objeto mais, né? Então, não tenha um receio, não tenha medo de se aproximar. Claro, né? Se for um leão, se for alguma coisa, não dá se aproximar. Daí você tem que usar uma objetiva muito, né? Uma teleobjetivo. Mas se você tem... É possível se aproximar com segurança do objeto ser fotografado? Faça isso, dê destaque para ele, né? Tente colocar ele maior na cena, né? Então, a distância focal da objetiva e o ângulo de visão da lente influencia. O que quer dizer essa distância focal? É uma escala técnica, tá? Para quem tem objetiva, que é aquela parte frontal da máquina. Não sei se alguns têm aí a câmera fotográfica que rosqueia, né? E tira a objetiva, nós temos o corpo da máquina e a parte da objetiva, que é aquele cano que vai na frente, que a gente pode rosquear. Algumas máquinas não rosqueiam, não saem, não trocam, né? Elas só aumentam o zoom, né? Então, a gente consegue variar o ângulo. Quando a gente faz um zoom com o celular, né? A gente vai lá com o dedinho e faz um zoom, a gente também está variando essa distância focal, a gente está aproximando o objeto sem se deslocar, sem sair do lugar. Às vezes é legal. No celular funciona muito o zoom. Não sei se muitas pessoas usam aí o zoom, né? Que às vezes é só fazer assim com o dedinho e da onde você está, você consegue fazer essa aproximação entre o objeto e o fotógrafo, tá? A orientação da foto, se essa foto ela está na horizontal, ela fica melhor na horizontal, ou se ela fica melhor na vertical. Isso é muito importante na hora de quando você está observando aquilo que você vai fotografar, tá? Então, saber que na vertical você pode estar eliminando alguns elementos, né, que talvez sejam importantes, então talvez a foto seria mais interessante deixar na horizontal. Só que em alguns meios, por exemplo, YouTube, é legal fazer fotos na horizontal. Instagram é mais interessante deixar no vertical, né? Então, isso depende muito, né? Para onde que você vai disponibilizar essa foto, se você vai imprimir essa foto, né? Raramente hoje a galera imprime, mas tem muita gente que ainda revela, né, foto. E o ponto de vista que quer dizer assim, aonde que o fotógrafo está? Se o fotógrafo está mais alto que o objeto a ser fotografado, se ele está mais baixo, né? Então, isso muda a nossa percepção, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos sobre isso, tá? Então, a distância entre a câmera e a cena, né, que eu falei. Então, tentem sempre se aproximar, né? Claro, se não der certo, daí a gente pode usar alguns recursos, né? Num módulo mais avançado de fotografia, a gente consegue ver quais as objetivas, né? Quais os canos da frente da câmera que são mais interessantes para fotografar de longe, né? E pegar como um papagaio, uma arara aqui, meu Deus, não sei, né? É tudo a mesma coisa? Não, não é. Então, para saber, assim, por exemplo, eu estou chegando bem perto, né, da ave, então eu consigo ver detalhes, mas com um equipamento correto eu nem preciso me aproximar tanto assim, né, para ter essa nitidez de detalhes nas penas, né. Ok? Então a distância focal, essa questão do ângulo, né, que eu consigo com a minha câmera ou com o meu celular, isso é uma variação muito grande, porque depende do celular que eu tenho, né, das características que eu tenho. Então, acho que cada um deve conhecer, né, o seu equipamento, das possibilidades que ele proporciona. Né? Então, às vezes, puxa, eu não consigo me aproximar muito com o celular, ele não dá foco, ele não fica nítido, né? Ou eu não tenho um tripé
evitar, assim, o microtremor, né, durante a captação, porque tem coisas que me ajudam a evitar os pequenos e os leves tremores na captação, né, deixar ele num tripé, usar o timer, né, então é aquele botãozinho que tem a conta, né, 10 segundos, daí você aperta e vai correndo lá e se autofotografa ou fotografa outra pessoa, né, então são questões técnicas que a gente pode adquirir ou fazer enjambres para melhorar essa captação, tá? Então aqui, ó, vamos ver essa foto, né? Nós estamos vendo nítida a parte central, né? E bem desfocado, né? Bem embaçado lá a parte de trás e a parte da frente, né? Isso na fotografia a gente chama de profundidade de campo. Então, em algumas lentes objetivas, a gente possui essa possibilidade, e também nas câmeras automáticas, aquele ícone da florzinha. Não sei se vocês têm aí na câmera de vocês ou no celular de vocês, aquele ícone da tulipa, né? Que ele serve para fazer fotos de retrato que tem bastante, pouca profundidade de campo, né? E bastante embaçado na frente e atrás. Então, essa é uma forma de a gente utilizar no modo automático a captação fotográfica, né? Nesse estilo também. O ponto de vista, né? Por exemplo, aqui eu estou na parte de baixo da ponte, né? Eu tenho uma visão totalmente diferente. E, claro, né? Se eu tiver um drone ou tiver na parte de uma rocha, de uma montanha ali do lado, eu consigo fazer essa foto de vista superior. Sempre é bom fazer captações diferentes, mudando o ponto de vista. Ah, professora, mas eu vou ter várias fotos. Claro, depois você vai poder escolher, né? Então, sempre, se tiver a oportunidade, não tenha preguiça, corra atrás, tá? Então, verifique esses pontos, né? Essas variações de planos, né? Porque a gente deve buscar sempre o inusitado na fotografia. O que é comum, o que é repetido, né? Não tem muito interesse por parte do observador, né, da pessoa que está apreciando a foto. Então, tente sempre fazer diferente, porque o objetivo da foto qual que é? Né, se a gente pensar, bem, eu quero registrar, né, principalmente se eu vou fazer uma viagem, né, que nem um castelo lá na França, aqui que está, né, Versalhes, eu quero registrar, eu quero mostrar que eu estive ali, né? Então, como é que eu faço essa captação, né? Tem muitas pessoas que elas querem já andar rápido, elas nem têm paciência para fotografar, né? Quem realmente é o dom da fotografia gosta de apreciar, tira várias fotos, tira diversos ângulos, variação de plano, variação de terços, né, na foto. Para quê? Para que depois você tenha essa recordação, além da recordação, né, sentimental, a recordação técnica, né, o registro técnico daquilo. Porque depois você vai poder fazer cortes, né, nos aplicativos de pós-produção, você vai poder aplicar filtros, verificar qual o melhor ângulo. Porque às vezes assim, você vai e tira, né, mesmo com uma pré-análise, depois você fala, mas pensei que ia ficar bom essa foto, né? Mas depois você vê que, ainda bem que eu fiz outra. Então, se você tem um cartão que possibilite o espaço ou o espaço na nuvem, né? Que possibilite essa captação de diversos pontos de vista, então não economize, tá? Só que pense antes de fotografar também, tá? Não vai fotografando assim, check, 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 fotografei. Mas espera aí, daí às vezes você não esqueceu de dar foco, esqueceu de apoiar o celular num lugar para não tremer, esqueceu de até limpar a lente, né, que você tá ali, né, porque às vezes a lente é uma coisa que suja muito, né, a gente pega engordura, né, com a própria gordura da mão, né,
do ar também, né, dependendo de onde você está. Então, verifique antes, né, principalmente a bateria, que é um ponto crucial, né, a gente fala, nossa, que reduz, né, nas menores temperaturas. Então, temperatura, quando está frio, então leve o carregador, leve aqueles aparelhinhos que tem de recarga, né, que não precisam da eletricidade, né, para você garantir as suas fotos, tá? Então, é sempre bom pensar nisso. Então, puxa, estou visitando o Ushuaia, estou visitando lá as geleiras, né, ou aqui em Curitiba, então leve, né, a sua bateria e o seu carregador também, né, para verificar. Então, vejam, olha que mudança de plano, né, que bonito que fica, né, você vê o horizonte, vê o céu, né, e tem essa divisão também aqui de perspectiva, né? Então, assim, a gente fala, mudar o ponto de vista também mudará a posição das coisas que estão no fundo, em relação às coisas que estão no primeiro plano. Então, vamos ver, o que é um primeiro plano em fotografia? O primeiro plano pode ser identificado como aqueles elementos que estão nítidos na foto, que estão próximos do fotógrafo, né? Ou aquilo que você traz mais próximo de você quando você dá foco no elemento, quando você deixa ele bem nítido e em destaque. Então, tudo que está nítido, mais próximo do fotógrafo, a gente pode considerar em primeiro plano. E tudo que está desfocado atrás, né, a gente pode colocar segundo plano, né? Porque a gente vê tridimensionalmente, mas a câmera tem certa dificuldade de observar isso. Então, você tem que utilizar alguns recursos, não precisa ser recursos técnicos, mas recursos assim de percepção para destacar esses objetos que você quer que a pessoa olhe por primeiro, tá? Então, porque a fotografia ela tem toda uma dinâmica. Ela não é, ela é uma narrativa estática, mas assim, tem coisas que o olho humano vai se ater e tende, né, a navegar na foto. Então, mesmo ela sendo uma narrativa estática, você vai poder fazer esse caminho, né? Então, indicar o caminho que você quer que a pessoa olhe torna a sua foto mais atrativa, melhor, tá? Então, aqui a gente pode optar por paisagem, por retrato, né? Então, no horizontal, a leitura é um pouquinho mais lenta e você pode considerar alguns elementos. Eu sempre considero assim, e recomendo, tem lugar no celular, faça uma foto na vertical e outra na horizontal, tá ok? Porque você pode depois decidir qual delas você vai postar nas redes, vai compartilhar, né, com os colegas, tá? Então, na vertical, a leitura é um pouquinho mais rápido, mas a leitura é geralmente de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto que na horizontal é assim, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, dependendo de onde você coloca seu ponto de interesse, tá? Seu ponto de importância. Aqui já é um enquadramento um pouquinho mais avançado, que utiliza as regras da seção áurea, né? Que é permite dividir um espaço, né? Criando um equilíbrio perfeito de relações quantitativas, numa divisão áurea, o retângulo menor está para maior, assim como a maior está para todo. Mas vamos entender, assim, na prática, o que isso quer dizer, tá? Então, por exemplo, disponibilizar essa espiral áurea, ela está disponível em algumas câmeras fotográficas, em alguns celulares também. Então, verifiquem se vocês encontram esse recurso, né, que te ajuda a posicionar os elementos. Claro, você pode posicionar os elementos sem nenhum recurso visual. Você pode dizer, então, eu posso deslocar o meu elemento principal para a direita, bem para a esquerda, né? Qual que é o senso comum da fotografia para as pessoas que são amadoras na fotografia? Elas tendem a posicionar os elementos no centro da foto, porque a simetria já é um conceito muito antigo, né, de
divisão correta dos elementos, né? Ela é harmônica, ela traz uma certa paz, né, na visualização, mas esse senso comum torna a foto um pouquinho sem interesse. E a gente quer que a foto tenha interesse, a gente quer que as pessoas apreciem. Quando a gente fotografa, a gente quer que as pessoas olhem, né? Ou até, se eu vou fotografar só para mim, professora, não quero que ninguém olhe. Mas até para você, até para você. Então, você saber que o olho humano, como o olho humano funciona nessa navegação da imagem estática, faz com que você posicione os elementos mais distante do centro, em alguns pontos de interesse, tá ok? Então, essa espiral, né, que é a espiral de Fibonacci, que ela traz, ela indica aonde você pode colocar os seus elementos, tá? Espera aí que mas no celular não tem essa espiral, como é que eu faço? Não vou saber posicionar bem? Não, espera aí que a gente já tem uma outra dica lá, tá? Então, vejam que esses elementos que eu estou mostrando, eles não estão no centro. O rosto do cachorro, lá, a cara do cachorro, não está posicionada no centro, tá? Então, a partir de hoje, tentem sempre deslocar os elementos do centro, para que suas fotos fiquem mais atrativas, tá ok? Às vezes não dá, olha aqui, ó. Então, mas ele está deslocado do centro, tá bom? A aeronave, né? Tá? Fizemos exemplos. Agora, essa aqui, olha, eu vou apostar com alguém que quem tem celular tem a grade dos terços aí. Verifiquem no celular de vocês ou na câmera fotográfica de vocês para deixar esse grid da regra dos terços ativado. Ele é muito legal. É a regra básica da fotografia, né, da composição fotográfica. E ele indica também aonde você pode deixar seus elementos de interesse, que são os pontos de interesse, tá ok? Então é fácil. Se não tiver no celular, mentaliza ali 2 retas horizontais e 2 retas verticais. Onde essas retas se cruzam, são as intersecções, elas indicam os pontos de interesse. Vejam que os retângulos aqui são iguais, tá? Eles formam, ó, 9 retângulos iguais. Então, a tendência é que fotos mais interessantes ao olho humano posicione seus objetos nas extremidades aqui, quando elas são mais verticais, mais horizontais, né, aqui embaixo, ou quando elas forem pontuais nas intersecções. Vamos ver exemplos. Olha aqui, ó, a divisão, né? Então, ó, o terço, a gente fala terço, né? Terço superior, terço central, terço inferior, e daí terço esquerdo, terço central, terço direito, e forma a grade da regra dos terços, né? Então, isso é válido tanto para as fotos horizontais quanto para as fotos verticais, tá? Então, você pode destacar o seu cenário, né? Então eu vou lá na praia, quero fotografar a praia, o mar, o céu lindo. Então, o que está mais bonito? A água do mar ou o céu? Ai, professor, o céu está meio nublado, assim, não está legal. Então, dê destaque para a água do mar, deixando a água do mar em 2/3 do teu enquadramento. Então, se dá mais destaque, dando mais área para esses elementos, tá ok? Entenderam? Então, o céu não está muito legal, deixa ele com 1/3 só, deixa ele posicionado só com um pedacinho. Mas, assim, ele não vai ficar muito espremido lá em cima, ele vai ficar com 1/3. Então, por isso que tem que estar bem distribuído esses 3 espaços, né? Seja a foto na horizontal, esses 3 espaços, seja a foto na vertical, tá ok? Vamos ver aqui. Olha os pontos, né? Os pontos de interesse, né? A regra dos terços aqui, então, batata, dá super certo. Tentem a partir de hoje, depois vocês vão me dizer aí quem que já aplica isso e vão mostrar as experiências aí, tá ok? Olha outra coisa básica, essencial, primordial, não estou brincando com vocês, é uma coisa séria.
linha do horizonte reta. Então, na hora de fotografar, principalmente lives, a live, né, autorretrato, né? E daí você vai lá, pega o celular, vai fazer a selfie e de você com um conjunto de pessoas e esquece do que está lá atrás, né? Então, às vezes, a linha do horizonte está lá atrás, né? A montanha está lá, o mar está lá, né? E as pessoas saem legais, mas sai tudo torto. E depois isso não dá para endireitar. Sim, nós temos alguns programas, alguns aplicativos de pós-produção que endireitam a linha do horizonte, né? Só que se você não, se você tem objetos na frente, pessoas na frente, você vai desentortar a linha lá na pós-produção e os objetos vão ficar tortos, né? Então, pensem nisso antes, tá? É um detalhe muito simples, mas eu sempre repito, porque mesmo nas aulas, as pessoas ainda esquecem disso, né? Mas então, reforçando, vamos lá. Vejam sempre, sejam críticos para se você está fotografando, se outra pessoa também estiver fotografando vocês, comentem, olha a linha do horizonte, deixem a área de respiro, que é 1/3, né? Tá, olha aqui, olha, o ponto, né? O ponto de interesse num dos centros de interesse, né? Num dos pontos de interesse, eu falo centro de interesse, mas daí vocês pensam que é o centro da foto. Não, é o ponto de interesse, né, dado pela regra dos terços, tá? Então, vejam que tem aqui um espaço bastante. É legal deixar esse espaço, a gente fala de espaço negativo, né? Que é uma área de respiro para o observador navegar, se inspirar, né? Relaxar, porque às vezes muita coisa na foto pode causar aquele estresse, né? Tá? Então, vamos ver aqui, ó, como que a gente usa na paisagem, né? Então, aqui, ó, eu poderia deslocar esse muro aqui, eu não sei direito como é que é, uma retenção, né? Deve ser uma retenção aqui da água do mar, né? Um pier, não sei. Então, assim, ele está sendo considerado como, está sendo posicionado, né, em uma das linhas horizontais dos terços, tá? Eu poderia até utilizar essa linha do horizonte bem mais para baixo, mas talvez cortasse essa informação aqui, né? Então, aqui a linha do horizonte foi colocada bem no centro para dar destaque a esse muro de pedra aqui, tá? Então, às vezes você precisa conhecer as regras para verificar como é que você consegue destacar aquilo que é importante. Porque se eu considerasse somente a regra dos textos, esse horizonte ele viria para cá. Ou subiria mais, né? Poderia fazer assim, não poderia? Então, ele poderia subir até o segundo terço, né? Então, eu teria 2/3 de mar e 1/3 de céu. Então, fazer essa divisão, você pode ver que os fotógrafos, eles, comumente, eles aplicam essa regra, né? Ok? Olha, então, posicionando a pessoa que é o nosso centro de interesse, né, ou o nosso objeto de interesse, e sempre que você for fotografar uma pessoa, e essa pessoa está olhando para algum lugar, está direcionando, né, o olhar, optem para deixar o espaço para onde ela está olhando. Tá? Então, se ela, puxa, ela tem aqui, olha, quase 6 retângulos, disponíveis aqui para dar essa área de respiro. Então, o observador automaticamente vai ver que ela está olhando para cá e vai olhar para cá. Então, isso gera dinamismo, né, de observação na foto. Tá ok? Olha aqui a regra dos textos, ó. Aqui ele está centralizado. O que vocês acham que eu poderia fazer aqui para deixar ele mais interessante, né? Então, se ele está no centro, eu poderia deslocá-lo para uma um pouquinho mais, né, em cima da reta, já que ele está olhando para frente, para deixar essa área de respiro aqui mais vazia, tá? Então, vejam que pequenos detalhes fazem a diferença, né? Aqui a divisão
vertical também deve ser pensada, tá? Então, sempre deixar a área de respiro na cabeça para não ficar enlatado, importante isso, né? E a área de respiro também na área onde a pessoa está pisando, né? No chão, tá? Então, às vezes a gente quer enquadrar muito, se aproximar muito e a gente esquece dessa área de respiro, né? Então, para dar uma sensação, né, de bem-estar. Então, agora outras dicas, como preencher o quadro, né? Então, eu consigo me aproximar do objeto, né? Então, eu posso disponibilizá-lo em toda a minha área da foto, tá? Para criar destaque, também dinamismo do centro, que para as bordas, né? Eu consigo verificar que tem várias cabines, né? O meu olho ele vai para baixo, sobe, tá? Então, tudo que desvia a atenção, elimine na foto. Ah, como que eu faço isso? Eliminar, professora? Você pode se aproximar, dar uma viradinha, né? Ou se for pessoa, a gente pode pedir delicadamente, você podia só se aproximar não, se afastar um pouquinho, né? Ou esperar que a pessoa saia, né? Ou se forem objetos, tire do local. Eu vou afastar aqui, eu quero tirar daqui e só fotografar realmente aquilo que importa. Tá ok? Então você preencha o seu enquadramento, o seu quadro, só com aquilo que interessa, que você quer repassar, tá? Outra questão é você definir pontos de interesse que vão fazer com que o olhar do observador chegue assim, direto, né? Então eu vejo lá que tem uma casinha, sei lá, se é um mini farol aqui, é a primeira coisa que dentro de toda essa foto aqui chama atenção, apesar de ser um pontinho, né? O pontinho vermelho no jardim, então é bem isso que a gente espera na fotografia, de identificar alguma coisa de interesse e curiosidade que faça com que o teu olho vá direto ali e depois navegue para outros lugares. A linha, né, ou as linhas, elas são interessantes para direcionar o olhar também, para criar esse movimento, tá, de análise. Então, as linhas convergentes, né, aqui, geralmente, quando é linha convergente, daí sim você posiciona o teu objeto no centro da foto, tá? Então, quando há em duas ocasiões que você pensa em colocar os objetos no centro, quando tem linhas convergentes, tá? E quando tem reflexo na água, então você vai fotografar casas e tem um lago na frente e o reflexo das casas está no lago, então daí sim você faz o teu posicionamento bem central, então meio a meio de área, né? Então vou deixar meio de área das casas e meio de área para o lago, tá? Aqui é a mesma coisa, deixei meio de água, né? E de ponte, de pier e meio de céu, tá ok? Então, linhas convergentes, elas direcionam o olhar, dando mais dinamismo à foto, né? A forma, então a gente pode também buscar na arquitetura, na natureza, essa questão das formas, porque de acordo com o que você está fotografando, então se são curvas, se são elementos mais dinâmicos, eles também tendem a guiar o olhar do fotógrafo, tá? Então aqui nós temos essa parte mais do olho, né, que é o nosso museu do olho, né, do Oscar Niemeyer. Então, assim, já temos outras curvas aqui também, então, olha outra aqui mais, né, dando um direcionamento para outro lugar. Então, as curvas, elas guiam bastante. Então, aqui já tem várias formas que vão te ajudar a dar esse movimento, né? Outra coisa que é que é interesse, né, para fotografia é o padrão ou a textura. A repetição dos elementos é muito curioso para o ser humano, tá? Então, se você encontrar padrões, tem pessoas que só fotografam isso como estilo fotográfico mesmo, né, como fine arts. Então,
é curioso, é interessante, né? E você pode trabalhar também perspectiva. Vejam, aqui tem algumas linhas, né, de perspectiva. Aqui tem o realce da cor também, né? O domínio da cor. Isso é muito legal para deixar as fotos mais interessantes, tá? Então, e vejam outro detalhe aqui. Vejam que esse enquadramento, ele é um enquadramento fechado. O que isso significa? Que eu estou eliminando outros elementos ao redor, estou focando o olhar do observador só para esse quadro. A gente fala que essa foto está preenchida, né? Então, é a técnica do preenchimento, fazendo com que a aproximação do fotógrafo, né, capte só aquilo que eu quero. Então, vejam que eu não tenho... Aqui tem um pedacinho aqui, ó, sobrando de um espaço aqui em branco, não sei o que que é, né, um amarelinho, mas eu poderia fazer essa foto bem mais fechada, colocar ela aqui, né, e não ter esse ponto, porque isso se torna um ponto de interesse, e não, às vezes não é interessante, né, eu não quero que o meu observador se distraia com aquele ponto ali, né, então a gente precisa ter bastante atenção. Outra questão aqui, olha, a repetição também, né, das placas aí solares, e veja que tem natureza aqui atrás, né? Então, aqui, o enquadramento, a composição foi feita bem no meio. Eu poderia aplicar a regra dos terços aqui. Essa foto não é minha, né? Mas eu já tenderia a deixar apenas 1/3 de área para a floresta e deixar mais área desse padrão, né, das placas, com mais área aqui. Então, aplicando a regra dos terços, tá? Então, eu vejo que talvez ficou interessante centralizado, talvez, mas eu poderia melhorar um pouquinho a minha composição. E também, é um outro detalhe curioso, é a regra dos 3, né? A regra de 3 é assim, se você tem objetos repetidos, é mais prazeroso ao olhar ter 3 deles, tá? Então, os números ímpares aqui na fotografia, tá? Então, optar por esse número mágico, tá? Dos elementos, a quantidade de elementos. Essa aqui é uma coisa que eu falei já, que é o espaço negativo, você deixar a área de respiro, tá? Olha, e parece bastante, muitas pessoas podem pensar assim, mas faltou alguma coisa aqui. Não, é proporcional, tá? É proposital, desculpa, não é proporcional. Mas é proporcional também porque foi dividido na regra dos terços, né? Então, deixar essa área é muito clássico, assim, um avanço aí na parte da captação fotográfica, sabe? E às vezes a gente precisa ter esse relaxamento visual para poder apreciar mais a foto, né? Olha a ênfase, né? Então veja que nós temos 2 passarinhos ali, difícil, aqui, né? Passarinho, jeito simples de falar, né? Mas assim, eles estão assim no ponto focal, né? Eles poderiam receber mais ênfase? Sim, eu poderia me aproximar mais com uma objetiva, uma super tele, uma teleobjetiva, né? Mas aqui, realmente, o ponto, né, que volta àquela questão lá que a gente já falou, que o ponto pode dar destaque também. Ele pode dar um realce, apesar, né, eu vejo a cabecinha branca aqui, né, das aves, e chama atenção. Por incrível que pareça, parece pequeno, mas também é um detalhe que vai direcionar o olhar, tá bom? Então, a ênfase, olha aqui de volta, ó, eu consigo, através dessa linha, né, a perpendicular, aí, a diagonal, né, diagonal, ó, tem duas perpendiculares e uma diagonal, né, a diagonal na totalidade aqui, né. Então, essa parte do objeto também faz com que eu tenha esse direcionamento do olhar. Então, objetos pequenos, como que você pode realçar? Dando a eles o destaque, né, no centro do interesse, tá? Outra coisa muito legal que a gente pode considerar quando está viajando para fazer fotos é usar os enquadramentos naturais, né? Então aqui foi usado uma árvore, né? O objeto de interesse ele está aqui, são os pescadores lá, né? Então o que poderia acontecer aqui? Eu poderia me aproximar mais da árvore e fotografar um pedaço da árvore, usando ela como moldura, né?
e dando realce lá para os pescadores, tá? O que pode ser mais enquadramento, assim, natural além de árvore, pode ser folhagens, uma própria janela pode ser, tá? Então você está dentro de um estabelecimento, de uma casa, e você quer fotografar para fora, né? Então, essa parte da moldura da janela, ela pode ser uma forma de enquadramento natural, entre aspas, né? Tá? O uso das curvas também, vocês procurarem isso na natureza, na arquitetura, isso dá muito dinamismo às fotos, tá? Eu sempre analiso, quando eu vejo essa foto aqui, eu vejo que lá no fundo tem os prédios, né? E esses prédios, parece que estão achatados, né? Porque olha a área que o fotógrafo deu, né? Ele não deixou uma área de 1/3 aqui, né? Para os prédios. E eles parecem que estão, né, achatados, que tem uma força negativa. E isso, ela realmente me incomoda. Eu, como fotógrafo, eu olho, vejo, assim, nossa, parece que tá achatado. Mas, vejam bem, o que o fotógrafo aqui quis dar realce? As linhas curvas, para dar guiar esse olhar, né, esse direcionamento. Então, talvez ele tenha que eliminar algumas coisas, algumas regras, né, quebrar algumas regras e deixar outras. Então, ele deu realce à linha curva, que dá esse dinamismo. Se ele tivesse que baixar um pouquinho, talvez ele perdesse essa curva, né? Então, às vezes não é interessante, tá? Então, às vezes você tem que sacrificar algumas coisas e ressaltar outras, né? A questão de ser a cor, né? O preto e o branco, né? O que, né? O que optar? Então, hoje com a fotografia digital, a gente pode captar colorido e depois passar nos programas de pós-produção em preto e branco, concorda? Então, é muito mais fácil você ter a foto original no colorido e depois decidir se você quer ela no preto e branco. Sabe que o preto e branco, ele realça as texturas, as superfícies, os detalhes, né? Então, os contrastes, né? E daí o colorido, dependendo das dominantes, né, do que aquilo que está assim ressaltando, a cor que está ressaltando da tua foto, pode te dar um clima, né? Então, a dominante aqui mais quente, né, warm, pode te dar uma foto mais aconchegante, né, mais caseira, né, diferente das dominantes azuis, né? Tá? Então, eu sempre recomendo, façam a colorida e depois passem para o preto e branco. O preto e branco também é um estilo, né, fotográfico. Tem gente que só faz isso, só mexe com contraste, né, dá brilhos, né. Então, é muito bonito fotografar com preto e branco, é um pouco nostálgico, né. Então, é muito legal ter uma série de fotografias preto e branco. Eu adoro fotografia preto e branco com retrato de pessoas. Nossa, você parece que consegue transmitir mais sentimento quando tá no preto e branco, né? Não sei se depois concordam comigo, me digam depois, tá bom? Com relação a algumas questões, né, de como realçar o objeto, né? Então, dar destaque para ele, para determinada parte do objeto, deixando nítido só aquela parte que você quer ressaltar, tá? Deixando pouco nítido o restante, tá? Então a gente chama isso de profundidade de campo, a gente vê num nível mais avançado de fotografia, mas como eu falei para vocês que aquele ícone do retrato, que é também utilizado como macro em algumas câmeras ou celulares, também dão esse efeito, tá? Então no modo automático você consegue obter, tá? Então, você pode realçar aqui os objetos, né? Aqui nós temos o quadradinho, o retângulo aqui, né? Destacado dos outros, mas eu vejo nitidamente os outros, eles estão em diferentes planos, né? Todos estão assim, dispostos em distâncias diferentes. E aqui eu vejo o restante dos amiguinhos deles todo embaçado, né? Então, o que acontece aqui? Eu também posso utilizar
a profundidade de campo, né, pelo diafragma mais aberto, ou aquele ícone do retrato ou da função macro da câmera também. Tá? Então, que dá essa profundidade de campo bem pequena. Então, é isso aí, profundidade, ó. Então, ressaltar aquilo que eu quero e deixar o restante tudo embaçado, tá? Tudo com pouca nitidez. Muito usado essa técnica na fotografia publicitária, onde você destaca os teus elementos que você quer vender, você quer dar prioridade. Tá bom? Então, vejam esse objeto aqui. Ele está deslocado do centro, ele não está mais no centro. Ele tem a sombra dele, né? E o fundo dele está totalmente desfocado, porque às vezes o fundo não está interessante. Quando você vai viajar e você tem muitas pessoas no ambiente, né? Você, puxa vida, nunca vou conseguir tirar uma foto aqui porque tem muita gentarada. O que você faz? Utiliza o modo retrato, né, automático, ou a função de maior abertura do diafragma, e você consegue desfocar tudo no fundo, né? Realça a pessoa, realça tudo que está no mesmo plano da pessoa, na mesma direção, né, paralela à pessoa. Tá? Isso aqui, a florzinha, né, que é esse modo de macro, faz isso, né? Faz exatamente isso. O fundo fica bem desfocado e a flor fica bem nítida, né? Então, você consegue fazer outros tipos de foto também, se aproximar. Tá bom? Agora, usando contraste na composição. Sim, então, assim, quando você começa a perceber, puxa, eu posso fazer fotos mais legais trabalhando realmente, tirando as coisas que estão aqui me atrapalhando, deixando só aquilo que eu quero fotografar. Você pode usar fundos, né, coloridos, brancos, mas pensem no contraste. Tá? Tudo que você for fotografar, o fundo ou a base, ela tem que ser neutra, para não ressaltar mais do que o próprio objeto, tá? Então, se você for fotografar uma pessoa, posicione essa pessoa numa parede branca, numa parede neutra, que não tenha muitos detalhes atrás, tá? Então, pense nisso também. Pense aonde está vindo a direção da luz. Né? Se a pessoa está em contra-luz, quer dizer, a luz está lá atrás da pessoa, né? Ela está em contra-luz, ou se a luz está vindo em direção à pessoa, né? Essa luz é uma luz muito dura, com muita intensidade, afaste a luz um pouco para que ela possa ficar mais suave, né? Para não dar muitas sombras duras, né? Muitos contrastes. Né? Ninguém gosta de aparecer com papada, né, com as olheiras, né? E essas sombras, a luz muito dura forma isso, então tentem evitar, tá bom? Então, vai a dica de vocês escolherem sempre o fundo ou a base que gere contraste, tá bom? Então, você pode fotografar aí os elementos que vocês têm, né? Posicionando uma folha de sulfite, numa cartolina branca, numa base branca, num mármore branco, tá? E também o contraste que é dado pela contraluz é muito legal também, né? Vocês já fizeram fotos assim na praia com o pôr do sol, de você ter somente a silhueta da pessoa, né? Isso é uma técnica muito conhecida na fotografia chamada contraluz. Tá? Então a luz está atrás do objeto e você pega o contorno. Daí aqui é importante vocês pensarem sempre o contorno está significativo. Aqui eu consigo perceber que é um passarinho, tá? Então fotografem e analisem a foto. Se o contorno não está com uma boa pose, indicando o que é o objeto a ser fotografado, fotografem de novo, tá? Sempre tentar buscar essa questão do equilíbrio, mas algo que gere também tensão para direcionar o olhar, tá? Então aqui, ó, vejam que aqui já foi aplicada a regra dos terços, eu tenho 1/3 de céu, com a chuva ali, né, que é um ponto ali de tensão com o raio, né, e 2/3 de terra,
né? Vejam como que é simples, como é básico, né? A gente pode sempre... Professora, mas qual que eu vou escolher? O céu? Vou destacar o céu ou vou destacar a terra? Ou destaco o mar, destaco o céu? O que que eu faço? Analise antes, tá? O que que você quer? Eu sempre recomendo, tire sempre 2 fotos, uma destacando o céu e outra destacando a terra ou o mar, tá? Se você tem possibilidade, tire 2, depois decida. Tá ok? Então, ó, essa questão do equilíbrio, né? As rochas aqui, né, estão mais direcionadas para um canto, né? As áreas escuras geram contrastes, né? Então, tudo que está muito organizadinho pode tornar a foto muito chata também, né? Então, verifique que às vezes criar uma curiosidade, uma aflição ali na foto vai fazer, por exemplo, o copo quase que derramando, assim, a pessoa que vai ver, meu Deus, esse copo quebrou, caiu, o que que aconteceu com ele, né? Então, outra coisa muito importante na foto que a gente tem que considerar são as referências físicas, tá? Então, para dar o quê? A percepção de quão grande ela é, o objeto é. Então, por exemplo, aqui a ópera de arame não, ai meu Deus do céu, o Jardim Botânico, né? Mas não deixa de ser de arame, né? A parte do Jardim Botânico eu vejo que tem árvores ali atrás, né? Então, as cúpulas estão maiores que as árvores. Nossa, isso aqui é muito grande, então, não? Olha o tamanho dos postes com relação à cúpula, né? Então, o poste, nossa, o poste já é uma coisa alta, né? Então, isso daqui é muito alto. Então, eu consigo perceber essas referências, tá? Se eu fotografar só esse conjuntinho, poderia não ter essa noção, né? Se o objeto é grande ou não, tá? Então, o ônibus eu consigo comparar com o prédio? Eu consigo comparar porque tem pessoas aqui, então eu sei que o ônibus já é grande, o prédio também é, né? Tá ok? A questão da ação completa e incompleta, como eu falei para vocês, né? Às vezes dar a sensação de que o que vai acontecer depois. Será que o cara, ao tocar o chão, ele vai cair? Será que esse daqui ele vai conseguir pular né, o obstáculo? É muito legal as fotos estáticas nesse sentido, tá? De você fazer com que a pessoa reflita, né? O que será que vai acontecer? Isso é muito legal. É o contexto da narrativa visual, né? E aqui também, né? O que a charada ou enigma é ver o que isso daqui quer dizer, né? Puxa, ele está com um carro, mas ele está no espaço, é um robô que está aqui. O que está acontecendo nessa foto, exatamente, né? No ramo publicitário, isso aqui é muito utilizado, né? Suposições do observador, né? Então, a gente, quando começa a trabalhar a narrativa e não só o registro fotográfico, as fotos começam a ficar mais interessantes. Tá? Outra coisa importante, hierarquia dos elementos. Sim, uma foto tem que ter uma hierarquia, aquilo que você deve ressaltar. Então, é a principal pergunta que a gente vai responder agora. Então, se tiver elementos, componentes vivos, destaque os elementos vivos. Então, se tiver entre pessoas e cenário, destaque as pessoas, tá? Destaque os animais, se tiver só animais, tá? Depois o cenário. Tá, se eu fotografo pessoas, o que na pessoa eu devo considerar primeiro, né? Então, eu posso, primeiro, né, a cabeça, depois os elementos da cabeça, né? Então, primordial deixar os olhos das pessoas nítido, tá? Então, deixem nítidos os olhos para que a gente possa fazer. O primeiro contato é sempre quando a gente conhece uma pessoa, ou é apresentado para uma pessoa, a gente olha nos olhos da pessoa, né? Quando a gente vai cumprimentar, né? Então, isso é o primeiro sinal, né, que a gente faz de análise. Então, por isso que tem esses pontos, né, de relevância. O que eu dou relevância? Na parte, né, do rosto, depois eu vou para os outros pontos, para o resto do corpo. Tá? Então, os elementos sempre que estão em movimento na foto devem merecer maior atenção, né? Então, a cachoeira está caindo a água ali,
Então, é para isso que eu vou ressaltar a minha foto, tá? E os componentes fixos, por exemplo, de direcionamento, né? Então, aqui eu tenho, ó, a posição dos bancos aqui, em perspectiva, né, formam uma linha. Então, esse objeto ganha destaque dos outros, do que está em primeiro plano, tá? Então, a hierarquia dos elementos, ó. Então, se tiver a pessoa, destaque a pessoa. Se tiver coisas em movimento, destaque o movimento, né? E olha a referência aqui, gente. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, que é um carinha aqui, uma pessoinha, para mostrar essa pirâmide gigante, né? Nossa, isso aqui é muito grande, né? Talvez eu nem precisasse desse ponto de referência, mas é muito bom ter alguma coisa, né? E aqui vai a dica principal, que, tá, conheci todas essas técnicas de enquadramento e composição, sim, devo sempre aplicá-las? Não, não deve sempre aplicá-las, é uma coisa assim, o que eu falei aqui é um conjunto de elementos, um conjunto de fatores que deixam a foto mais atrativa, mas existe também a sensibilidade de cada um, né, que é por isso que a gente tem estilos fotográficos, né. Então, a fotografia é a arte de pintar com a luz, né? Ela, apesar de ser utilizar equipamentos, né, instrumentos tecnológicos, depende muito de quem está usando essa câmera, de quem está usando o celular, tá? Então, essa sensibilidade, esse olhar fotográfico, olha só, é desenvolvido a partir do momento que você começa a fotografar mais. Tá? Então, a primeira dica é fotografem mais. E depois analise, sejam autocríticos com a sua própria foto. Se você tiver a oportunidade de refazer aplicando alguns conceitos, aplique. Às vezes, aplicando os conceitos, a foto não ficou muito boa. Então, eu prefiro o meu, né, a minha forma. Então, eu acho que até talvez as outras formas, né, as formas mais subjetivas, elas fiquem interessantes também, deixem a foto mais interessante, tá? Então, conhecer a regra para quebrá-la, né? Tá ok? E também aqui, também um outro detalhe são os tipos de plano, né? Que eu falei assim, as pessoas precisam, às vezes, se aproximar das pessoas, ou do objeto ser fotografado e fechar o enquadramento. Isso modifica os planos. Agora vamos mudar somente a parte técnica, mas o que está acontecendo aqui? O fotógrafo está se aproximando da professora e do quadro, né? Do quadro branco lá. Então, o plano aberto, né? Então eu tenho conseguindo ver toda a sala, né? E daí eu vou chegando mais próximo, daí eu tenho o plano médio, estou me aproximando, então eu estou fazendo o quê? Um enquadramento, estou fechando mais, tá ok? Ó, estou me aproximando, plano americano, que fica do joelho para cima. Sempre que for fotografar pessoas, não fotografe nas articulações, tá? Então respeitem, por exemplo, no plano americano é do joelho, não, da coxa para cima, tá? Dando a área de respiro também para a cabeça, tá? Para não ficar enlatado. Então, primeiro plano, estou me aproximando, dando mais close-up aqui, ó. Primeiro plano, big close-up, que estou me aproximando mais ainda, e o plano detalhe, só a boca, né, da pessoa, só um detalhe do objeto, né? Se eu for fotografar uma bicicleta, eu só pego um pedaço da bicicleta, né? Aquilo que eu quero ressaltar, tá? E também é importante mudar o ângulo, tanto o ângulo que está à volta do objeto, quanto o ângulo, né, de cima para baixo, que a gente viu a ponte lá, né? Se lembram da ponte? Então, olha, o plongé, né, que é a câmera alta, então o fotógrafo está em cima da escada, coloque o objeto ou a pessoa, né, um pouquinho de graus assim, mais para baixo, né, você tem uma variação da tua captação. Então já podem aí captar os filhotinhos, pets, as crianças, né, as pessoas, variando já os ângulos, né. Então câmera baixa contra plongé, tá? E agora girando, então eu falei de cima para baixo e agora eu vou girando. Então, o mais comum é esse tipo de foto aqui, que é o nariz da pessoa, o fotógrafo está bem paralelo à pessoa que vai ser fotografada. É o mais comum. Agora vamos
variar, né? Então, fotografar pessoas sempre de ladinho, tá ok? Tentando aí um ângulo de 45 graus onde os dois olhos apareçam, tá? Importante. Ó, esse daqui é mais o egípcio, né? O outro olho não aparece, então tem muitos detalhes aqui de perfil. Muitas pessoas detestam ser fotografadas de perfil, concordo, eu também não gosto, mas assim, então é só por uma curiosidade mesmo de diferenciação. E de nuca, quando você está fotografando de trás, é porque você quer ressaltar o que a pessoa está observando, tá bom? São variações aí, mas fazer o quê? Vamos lá. E agora as misturas, né, para dar mais realce. Muito utilizados esses exercícios para quem é diretor de fotografia, né, nos filmes, né? Então, já decidi essas variações de misturas, assim. Lembra muito fotonovela, não lembra? Aquelas que há muito tempo atrás, não sei se a galera pegou a época de fotonovela. Então, ó, isso aqui lembra muito, mas é muito utilizada na captação de filmes, né? Também no audiovisual, tá? Então, essa mistura aí total. Ou bem, meu Deus do céu, falando bastante, né?